Excelente pergunta. A multiplicidade de respostas para ela se deve ao fato de que isso depende de muitas variáveis: temperatura, umidade, tipo de superfície, quantidade de vírus inoculado. Um experimento muito bem feito e recentemente publicado mostrou que no ar, em partículas de aerosol, o vírus pode sobreviver por 3 horas, no cobre 4 horas, no papelão 1 dia, no aço e no plástico de 2 a 3 dias. Isso foi feito em condições ideais, então tem que ser visto com uma certa ressalva, mas é um parâmetro inicial para a gente usar. Em relação a sacolas, o ideal é jogar fora a sacola do mercado. Se você guardar assim, precisa passar álcool 70%, ou então leva a sua sacola no mercado, que é melhor. Em relação ao dinheiro, sim, ele pode transmitir, provavelmente por longos períodos. Então, preferir usar o cartão de crédito e, se usar dinheiro, considerar sempre ele contaminado e, após o uso, lavar a mão com água e sabão ou álcool em gel. Bom, algumas vacinas elas são feitas com vírus vivos, porém eles são atenuados de forma a ter um baixo risco de causar doença nos pacientes que recebem essas vacinas. Por isso elas são administradas em pacientes que são jovens e saudáveis, e não são administradas em pacientes que são idosos ou frágeis ou imunocomprometidos. Por quê? Você protegendo um grande número de pacientes saudáveis e jovens, quando o vírus está circulando na comunidade, eles blindam o vírus de chegar nesses pacientes que são mais idosos. Isso é imunização de rebanho, é um termo utilizado. Isso não faz sentido no coronavírus, porque a gente não está falando de uma vacina que a gente tem controle para quem você vai dar e para quem você não vai dar. Você está falando de uma doença que se espalha de forma rápida, que a gente não tem como proteger os pacientes imunocomprometidos idosos da doença chegar neles, e mesmo assim o risco da doença nos pacientes jovens é incerto, as consequências ao longo prazo são incertas, e o custo disso, o custo social e o custo de sistema de saúde de ter esses pacientes jovens infectados também é incerto. Ou seja, tem que ser muito gado para defender imunização de rebanho em gente. Bom, essa pergunta é tão boa que está todo mundo querendo responder ela. Quando a gente tem uma infecção por um vírus, o nosso corpo produz anticorpos para neutralizar ele, e esses anticorpos ficam numa parte do sangue que a gente chama de plasma. O que se sabe? Depois de uma infecção pelo coronavírus, quando a gente sobrevive, o nosso plasma contém anticorpos contra esse vírus, e quando você pega esse plasma e tenta neutralizar o vírus no laboratório, ele é capaz de neutralizar o vírus. Quando você pega plasma de pacientes que sobreviveram ao coronavírus e infunde em pacientes que estão tentando sobreviver, ou seja, pacientes que ainda estão doentes, parece que esses pacientes têm uma resposta boa, e por isso está sendo alvo de pesquisas clínicas a se mostrar eficiente no futuro próximo. Além disso, estudos com macacos, nos quais os macacos foram infectados com o coronavírus, sobreviveram e depois foi provocada uma nova infecção nesses animais, eles também evoluíram bem. Tudo isso indica que a gente adquire uma certa imunidade e provavelmente está protegido por algum período. O que não se sabe o quanto tempo isso dura, porque a doença só tem 5 meses, então não tem como saber. E a gente não sabe se o vírus não vai sofrer mutações tão rápido que num curto período de tempo ele vai ser tão diferente das versões iniciais que a imunidade que foi adquirida não vai ser suficiente para combater as futuras cepas desse vírus. Então, a pergunta, embora seja muito relevante e muito aguardada, ela ainda não está respondida.